No meio da cidade, Eleanor escreve sobre como sua vida é triste em folhas de papel, porque ela não pode contar a ninguém o seu segredo. Ela é, na verdade, uma vampira de 200 anos. Depois de escrever, ela sempre joga os papéis fora, e um dia, uma dessas bolinhas de papel amassado cai pela janela. Um homem idoso a pega e lê, descobrindo a verdadeira natureza de Eleanor. Ele não fica assustado, pelo contrário. Ele vai até ela e pede um favor. Depois de levá-la para sua casa e mostrar algumas lembranças antigas de sua juventude, o homem diz a Eleanor que está cansado de viver e que está pronto para ir embora deste mundo. Eleanor começa a se alimentar dele, matando-o. Enquanto isso, a mãe de Eleanor, Clara, que também é uma vampira, está trabalhando em um bar como dançarina sensual. O homem, para quem ela está dançando, tenta se aproveitar dela, então Clara o agride, deixando seu chefe furioso. Ela se recusa a sair sem receber e tenta pegar dinheiro no caixa. Mas nesse momento, um homem chamado Werner aparece procurando por ela. Clara o reconhece e fica com medo, então ela quebra uma garrafa em sua cabeça e começa a correr. Werner a persegue, então Clara entra em um shopping e joga objetos no chão como obstáculos antes de escapar pela porta dos fundos. Depois de muita correria, eles chegam a um telhado e Clara se vê encurralada. Ela pula pela claraboia e cai em um castelo inflável, assustando todas as crianças. Werner finalmente a alcança e começa a perguntar sobre Eleanor, então Clara o leva para seu apartamento. Enquanto Werner reclama sobre Eleanor ser uma abominação, Clara finge limpar seu ferimento e aproveita a oportunidade para usar um garrote para matá-lo. Quando Eleanor chega em casa, ela fica chocada ao ver o corpo e fica brava com sua mãe porque elas precisam partir novamente. Clara lembra a ela que está fazendo isso para manter Eleanor segura. Então, depois de lavarem e arrumarem as coisas, Clara incendeia o apartamento e elas partem. Elas param na estrada para pedir carona, e depois de um caminhão parar para pegá-las, Clara conforta Eleanor com uma música. O caminhão leva as mulheres para fora da cidade e as deixa no meio do campo. Depois de uma longa caminhada e noites dormindo na grama, elas finalmente chegam a uma nova cidade à beira-mar, onde Eleanor vê um grupo de garotas passando e sente como se já estivessem lá antes. No entanto, Clara nega isso e deixa Eleanor no parque de diversões, dizendo para ela se divertir enquanto ela vai ganhar algum dinheiro. Em vez de ficar no parque, Eleanor entra em um restaurante com um piano e começa a tocá-lo com habilidade admirável. O garçom Frank elogia sua habilidade ao piano e tenta conversar com ela, mas Eleanor mal diz uma palavra e vai embora. Momentos depois, quando o turno de Frank acaba, ele encontra Eleanor sentada por perto e tenta conversar com ela novamente. Desta vez, Eleanor diz algumas palavras, mas recusa o número de telefone de Frank antes de sair. Enquanto isso, no parque de diversões, Clara se esconde dentro de um jogo para trocar de roupa e vestir algo mais provocante. Quando ela sai, ela imediatamente chama a atenção de Noel e o leva para dentro do jogo para ter um encontro íntimo remunerado. No entanto, Noel tem um colapso repentino e não consegue prosseguir. Descobre-se que ele perdeu recentemente sua mãe. Clara oferece a ele conforto de uma maneira amigável e descobre que a mãe de Noel deixou para trás uma pensão, então ela o convence a levá-la até lá. No caminho, eles se deparam com Eleanor e Clara diz a ela que finalmente encontrou o seu cavaleiro de armadura reluzente. Noel os leva até o hotel abandonado e permite que eles fiquem lá por enquanto, dando a Eleanor seu próprio quarto e mostrando simpatia por uma mulher que está fazendo o que pode para sobreviver e cuidar de sua irmãzinha, que é a história de cobertura que Clara deu a ele. Eleanor adormece e sonha com o dia em que Clara a levou para uma misteriosa caverna em uma ilha. Lá, Eleanor encontrou outra versão de si mesma que a mordeu, e foi assim que ela se tornou uma vampira. Quando Eleanor acorda, ela pode ouvir Clara e Noel se divertindo no quarto ao lado. Enquanto isso, dois policiais misteriosos começam a investigar o apartamento incendiado e o corpo chega às notícias. Eleanor fica preocupada, mas Clara promete que está tudo bem e que podem ficar ali por um tempo. Mais tarde, enquanto observam o mar, Eleanor lembra de um momento ruim que ela passou antes de se tornar uma vampira. O capitão Ruthven, que estava muito doente, havia tirado Clara do orfanato e confessado que sua mãe na verdade não estava morta. Então, Ruthven aproveitou-se dela. De volta ao presente, Noel vai checar como Eleanor está e ela tenta contar a verdade para ele. Mas Clara rapidamente a interrompe e a leva embora, lembrando-a de que manter a história de cobertura é importante para sua sobrevivência. Algum tempo depois, Eleanor ouve Clara convencer Noel de que poderiam ganhar muito mais dinheiro usando os quartos como um bordel ao invés de uma pensão. Cansada disso, Eleanor sai para dar uma caminhada e encontra uma jovem que está tendo uma experiência alucinógena perto da praia. Vendo que a garota está morrendo, Eleanor aproveita a oportunidade para compartilhar uma história. Quando Clara era uma jovem garota, ela conheceu o capitão Ruthven e o guarda-marinha Darvel, da Marinha Real. Darvel tentou alertá-la sobre Ruthven, mas ela o ignorou e foi embora com o capitão mesmo assim. Infelizmente, o aviso estava certo. Ruthven levou Clara para uma casa de prazeres e, depois de se aproveitar dela, a deixou lá como nova trabalhadora. Eventualmente, Clara engravidou e deu à luz Eleanor. Mas, como crianças não eram permitidas na casa de prazeres, Clara a deixou em um orfanato privado. Na manhã seguinte, Eleanor está escrevendo a história novamente e joga os papéis no mar. Nesse momento, ela vê as mesmas garotas do outro dia e começa a segui-las, percebendo que todas vieram do mesmo orfanato que ela. Essa cidade litorânea é a mesma onde sua mãe cresceu. Eleanor está tão distraída que acidentalmente esbarra em Frank, que cai e machuca a mão. Sentindo-se incrivelmente culpada, Eleanor dá a Frank um lenço e o ajuda a chegar em casa, enquanto observa a mão sangrando mais do que deveria. Assim que o veem, os pais de Frank ficam desesperados e o levam para o hospital de carro. No entanto, Eleanor fica paralisada na porta porque Frank deixou cair o lenço, que está embebido em sangue, e Eleanor é atraída por ele. Assim que a família sai, Eleanor pega o lenço e bebe o sangue de Frank.
Enquanto isso, os mesmos dois policiais encontram o corpo do homem idoso morto. No dia seguinte, Clara vê a mesma garota com quem Eleanor se encontrou chorando porque um homem escolheu outra garota em vez dela. Clara se aproxima do homem e o beija antes de levá-lo para a praia para ter um encontro íntimo com ele. Mas, enquanto ele está distraído, Clara se alimenta dele e o mata. Depois disso, Clara volta para a garota e oferece a ela um acordo. Enquanto isso, Eleanor vai ao hospital visitar Frank, que parece muito fraco. Há um tubo conectado ao corpo dele infundindo sangue, e Eleanor sente-se tentada. Mas, felizmente, a mãe de Frank chega antes que as coisas possam se complicar. A mãe explica que Frank tem leucemia e toma anticoagulantes, por isso ele sangrou tanto. Ela agradece a Eleanor por sua ajuda, mas Eleanor pede a ela que não conte a Frank que ela esteve lá, e então ela vai embora. No caminho de saída, ela vê uma mulher em sua cama de hospital sofrendo nos últimos momentos de sua vida. Quando ela vê Eleanor, a chama de anjo, e Eleanor se alimenta dela para libertá-la de sua dor. Mais tarde, quando Eleanor chega em casa, descobre que Clara já trouxe 2 mulheres para trabalhar e está ganhando dinheiro com elas. Eleanor reclama disso, mas Clara lembra-a de que alguém precisa trazer o dinheiro. Em algum momento depois, Eleanor decide ir para as mesmas aulas que Frank frequenta. O professor Kevin faz com que eles façam um exercício para extrair criatividade de suas experiências pessoais. Eleanor relembra a noite em que estava no orfanato e Clara voltou para levá-la embora de vez. Então, ela descreve os sentimentos de se reunir com uma mãe perdida para o professor. Frank compartilha a história de um amigo imaginário que ele tinha quando criança, dizendo que acredita que era um fantasma. Quando a aula termina, Kevin dá a eles uma tarefa. Eles devem escrever um ensaio intitulado Eu Sou, e tudo nele deve ser verdadeiro. Depois da aula, Eleanor e Frank saem juntos, e Frank confessa que sabe que Eleanor o visitou no hospital, dizendo que sua mãe pensa que Eleanor é sua namorada. Frank pede a Eleanor para namorá-lo de verdade e tenta beijá-la, mas Eleanor não consegue viver mentindo para ele e foge. Em seguida, Eleanor senta-se à beira da praia para escrever a história novamente. Quando Eleanor tinha 6 anos, Clara estava doente com tuberculose, mas ela escondia para continuar trabalhando e enviar dinheiro para o orfanato. Em uma noite, Ruthven contratou Eleanor para satisfazer todos os seus amigos no quarto. Pela manhã, Darvel apareceu dizendo que ele havia mudado muito, e Ruthven ficou chocado ao vê-lo vivo. Darvel anunciou que tinha grandes novidades e que as traria mais tarde à noite. Depois que Darvel saiu, Ruthven descontou sua raiva em Clara, abusando dela como sempre fazia quando estava na cidade. Assim que Eleanor termina de escrever a história, em vez de jogá-la fora desta vez, ela a leva para Frank para que ele finalmente saiba a verdade sobre ela. O flashback continua logo após Ruthven ter terminado com Clara, e ele contou a ela como Darvel havia ficado gravemente doente e se tornou obcecado em procurar uma solução na biblioteca. Lá, ele foi abordado por Savella e recebeu uma pequena caixa com um mapa de uma ilha contendo um santuário com poderes de cura. Darvel disse que era seu último desejo ir até lá, então Ruthven o levou em seu barco. O lugar era muito assustador, e havia rumores de que era assombrado, mas Darvel entrou na caverna mesmo assim. Do lado de fora, Ruthven de repente viu um monte de animais voando para longe, e a água das cachoeiras ficando vermelha. Então, ele verificou dentro da caverna e encontrou Darvel morto. Aterrorizado, Ruthven fugiu e pegou todos os pertences de Darvel como seus próprios. Depois de terminar de ler a história, Frank vai ao hotel para ver Eleanor, mas é Clara quem abre a porta e o manda embora para proteger sua filha. Enquanto isso, Noel diz a Eleanor que não está feliz com a escolha de negócio de Clara, e Eleanor tenta contar a verdade novamente, mas eles são interrompidos por Clara, que os informa sobre a visita de Frank. Eleanor promete à mãe que Frank é apenas um colega de classe trabalhando com ela em uma tarefa, e então sai em busca dele. Frank elogia a escrita de Eleanor, mas lembra a ela que a tarefa era sobre a verdade, e quando Eleanor diz que escreveu para que ele a conhecesse melhor, Frank assume que Eleanor está descrevendo algum trauma que ela passou disfarçado como uma história fictícia. Magoada pela falta de crença dele, Eleanor vai embora enquanto Clara observa do telhado. Depois, Eleanor vai ao restaurante e encontra uma mulher cega tocando piano. Então, ela a ajuda a voltar para casa e se alimenta dela. Na manhã seguinte, o corpo que Clara deixou na praia é encontrado pelos policiais misteriosos, que se revelam ser Darvel e Savella, ambos vampiros. Eleanor vai para a escola e Frank a evita, mas ele decide entregar a história a Kevin. Após lê-la, Kevin leva-a para a orientadora Morag, observando que a prosa é bela, mas que a forma como está escrita pode indicar que Eleanor está escondendo algum trauma real e crimes na história. Morag fica impressionada com o fato de que tudo foi escrito à mão e começa a ler, revelando outro flashback. Quando Ruthven e Clara encontraram Darvel novamente, Ruthven devolveu suas chaves, e Darvel compartilhou sua história. Após entrar na caverna, ele encontrou outra versão de si mesmo que o matou. Momentos depois, quando Darvel acordou, ele era um vampiro. Então Savella, que se revelou o líder da Irmandade dos Vampiros, deu-lhe uma pessoa para se alimentar. Agora, Darvel queria dar o mesmo presente a Ruthven e lhe entregou a caixa com o mapa. Momentos depois, Kevin vai ao hotel em busca do guardião de Eleanor, apenas para encontrar Noel em um estado desarrumado e todas as funcionárias provocantes correndo por ali, o que o faz se preocupar ainda mais com Eleanor. Kevin deixa uma carta para Clara e diz que eles precisam ter uma reunião em breve, ou ele chamará os serviços sociais e a polícia. Enquanto isso, Morag chama Eleanor para seu escritório para discutir a história, que inclui outro flashback. Quando teve a chance, Clara atirou na perna de Ruthven e roubou o mapa antes de fugir a cavalo. Aí a história acaba porque isso é tudo que Clara já contou a ela. Morag começa a questionar a história e se pergunta por que Eleanor não a mata agora. Eleanor explica que ela só mata pessoas que estão prontas para morrer, o que geralmente são os idosos.
Depois, Eleanor vai à sala de música da escola para tocar piano, e Frank a encontra para fazer algumas perguntas sobre como funciona o vampirismo. Eleanor explica que ela só mata pessoas que desejam isso, e depois que Frank a chama de patética, ele a convida para sua festa de aniversário, o que ela aceita. Mais tarde, à tarde, Eleanor pega a caixa com o mapa e a leva com ela para a casa de Frank. Ela é a única convidada, então Frank a leva para o quarto dele e oferece seu sangue a ela, mas ela não pode fazer isso com ele. Enquanto isso, Clara vai ver Kevin e, ao verificar a escrita de Eleanor, ela se lembra do dia em que chegou à ilha e se tornou uma vampira, aproveitando animadamente a água vermelha das cachoeiras. Então, ela pulou no mar e nadou de volta para a praia, onde se alimentou do primeiro homem que viu. Nesse momento, Darvel a encontrou e a levou para Savella e Werner, que também era um vampiro da Irmandade. Eles não estavam felizes com a situação, pois a Irmandade só aceitava homens, e para piorar, Clara não vinha de uma boa posição social. Após uma discussão, Savella permitiu que ela vivesse, mas ela não poderia fazer parte do clube de vampiros deles. Darvel não falou por ela, e Clara foi banida. Então, ela foi procurar a única família que tinha, Eleanor. As Clara olhou pela janela, viu Ruthven levando Eleanor embora para se vingar do mapa roubado. Quando ela os encontrou, Ruthven já havia abusado de sua filha. Então Eleanor o matou por isso. No presente, Clara explica que transformar Eleanor em uma vampira foi contra as regras, porque uma mulher não tinha permissão para criar. E é por isso que a Irmandade tem perseguido-as todos esses anos. Então ela se alimenta de Kevin e o mata. Voltando para Eleanor, ela e Frank estão conversando na cama dele e finalmente se beijam. A excitação faz com que Eleanor machuque acidentalmente Frank, então ela entra em pânico e foge. Frank vai atrás dela e explica que ele morrerá de leucemia de qualquer maneira, então ele quer se tornar um vampiro. Eleanor bebe um pouco do sangue da ferida e então diz a Frank para esperar por ela. Enquanto isso, Morag encontra o corpo de Kevin na escola. Momentos depois, Eleanor vai ao hotel para pegar suas coisas e encontra Noel, que confessa que Clara não está feliz porque ele mandou os funcionários embora e está limpando tudo. Eleanor anuncia que está partindo, e de repente, Clara entra furiosa, gritando com Eleanor por colocá-las em perigo com sua história. Eleanor diz que Clara não a protegeu, mas a isolou, então empurra sua mãe enquanto diz que a rodeia antes de fugir. Clara corre atrás dela e acaba prendendo o elevador com sua filha dentro. Quando Noel tenta impedi-la, ele acidentalmente acaba caindo pelo poço do elevador e morre instantaneamente quando seu corpo atinge o topo da cabine do elevador. Em seguida, Clara sai para silenciar Frank. Ao mesmo tempo, Darvel e Savella estão conversando com Morag, que lhes conta sobre a morte de Kevin e a história de Eleanor. Na casa de Frank, ele encontra Clara esperando por ele na sacada e ela rapidamente o agarra pelo pescoço. Enquanto isso, Eleanor ouve o telefone de Noel vibrando e coloca a mão dentro do corpo para pegá-lo. Em seguida, usa-o para ligar para Frank. Clara pega o telefone dele e diz a Eleanor que é tarde demais, mas a discussão é interrompida subitamente pela chegada de Savella, Darvel e Morag. Savella pega o telefone e diz a Clara que eles vão levar a garota, enquanto Darvel arromba o elevador e arrasta Eleanor para longe, algemando-a dentro do carro. Desesperada para salvar sua filha, Clara começa a correr até encontrar o carro e pula em cima dele, quebrando o vidro dianteiro para avisar Eleanor de que eles vão matá-la. Savella começa a dirigir de forma insana até que Clara caia, então ele move o carro para atropelá-la, mas Clara se afasta rapidamente. Morag está em pânico com toda a situação, então Savella finalmente se cansa dela e a mata. Após isso, Savella sai do carro e vai procurar Clara, que sai do esconderijo e o ataca. Nesse momento, Darvel aparece e agarra Clara para algemá-la, antes de trazer uma lâmina para a execução. Clara implora a Darvel por misericórdia, admitindo que deveria tê-lo escolhido em vez de Ruthven. Savella agarra sua cabeça, mas em vez de matar Clara, Darvel decapita Savella. Após mãe e filha se reunirem, Darvel confessa que tem seguido Clara por anos, justamente para protegê-la da Irmandade. Eles queimam o corpo de Savella e Clara tem uma conversa com Eleanor, dando a ela algum dinheiro e, finalmente, permitindo que ela siga sua própria vida. Clara e Darvel partem juntos para começar algo próprio, enquanto Eleanor e Frank escapam em um barco. Eventualmente, eles chegam à ilha, e Eleanor manda Frank para a caverna para que ele também se torne um vampiro, tingindo todas as cachoeiras de vermelho.